Oi, antes de começar o vídeo, só queria relembrar pra vocês que o último vídeo do ano vai ser de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem deixar uma pergunta aí nos comentários ou na aba comunidade, ou sei lá, se você quiser me enviar no Twitter, e tem até uma caixinha de perguntas no destaque do meu Instagram, o @okiki. Então é isso, vai me perguntar alguma coisa, é uma ordem. Hoje é uma data muito importante, caso você não saiba, o FNAF Security Brief faz um ano de lançamento, ou quase, eu errei só por um dia, tá? Enfim, o que importa é que esse jogo foi de longe o jogo mais controverso de todo o universo de Five Nights at Freddy's. Isso porque, meu Deus do céu, esse jogo foi um desastre completo, de literalmente todas as maneiras possíveis. E é óbvio que isso mexeu com toda a comunidade, porque não era só a qualidade do jogo que estava ruim, ou se o jogo fosse só ruim, porque sem brincadeira, no primeiro dia o jogo tava literalmente injogável, ou quase. Primeiro que ele custava R$200, e segundo porque todos os computadores estavam sofrendo para rodar ele, e isso é só a ponta do iceberg de todo o desastre que esse jogo foi. E para contexto, esse jogo foi anunciado no dia 8 de agosto de 2019, e foi dito que ele seria totalmente diferente de todos os outros jogos do FNAF, que ele seria mundo aberto, entre aspas, etc, etc. E obviamente foi feito um hype gigantesco em cima dele, e também foi anunciado que ele estaria em desenvolvimento pela desenvolvedora indie Stillwool, já que ela era parceira da franquia FNAF, e também fala que fez o Help Wanted, que é um jogo VR. E fora esse jogo, eles nunca tinham feito algo grande de verdade, então toda essa relação do Security Brief e da Stillwool, se você parasse pra perceber, era no mínimo estranha, porque dá uma desenvolvedora não tão experiente, um jogo extremamente complexo, grande e que carrega um peso gigantesco, e acima disso, querer expandir o jogo mais ainda é no mínimo pedir pra dar algo errado. Mas enfim, vai que dá certo, né? E depois do jogo ser adiado 2 vezes, em dezembro de 2021 ele é lançado e digamos que ele estava no mínimo problemático, começando pelo preço do jogo que estava a R$220, e eu simplesmente me recuso a elaborar. Esse preço consegue falar mais do que qualquer coisa que eu tenha a dizer, mas logo depois ele foi corrigido para o preço atual, que é R$75, o que já mostra que tinha algo no mínimo estranho acontecendo, porque o preço do jogo, que é praticamente indie sair com preço de AAA, só poderia ser extremamente superfaturado, e quem diria, realmente era. Para ser mais exato, na verdade não tão exato assim, ele foi vendido a um preço de quase 100% a mais do que o preço que ele realmente deveria ser. Mas enfim, depois de ser assaltado, o jogo não para de mostrar problemas, como ele pesar 80 GB para esse jogo, o que acaba mostrando o que seria revelado depois. Esse jogo é extremamente mal otimizado em praticamente ele todo, o que fez que tivesse diversos problemas de performance em quase todos os computadores que rodavam o jogo. Então não só o jogo foi lançado em um preço superfaturado e pesava mais de 80 GB, ele também não rodava nos computadores, e não parava por aí, porque o jogo simplesmente foi lançado cheio de bugs e incompleto. Tipo, de verdade, o jogo tinha tantos bugs que literalmente uma seção inteira da história simplesmente foi cortada. Acreditem ou não, porque o Fred, que é usado de locomoção no jogo, não passava por uma porta. Simplesmente intancável. De verdade, os problemas não são só esses, tem diversos como gameplay, conceito, e eu acho que a gente já falou bastante disso, né? E também não é como se eu já não tivesse falado tudo isso há um ano atrás, mas enfim. Depois de todo esse tempo passar e a poeira baixar, obviamente começaram os data mines do jogo, e meu Deus do céu, quando eu falo que o jogo estava incompleto, não era tipo, uma coisa ou outra, uma parte extra, mas sim pedaços inteiros da história, inimigos novos, e até um modo de jogo inteiro foi jogado no lixo. E existem vídeos onde documentam isso, e se juntar todos esses, dá quase mais de 3 horas de vídeo, só de praticamente listando o que não foi usado. Eu não tô nem brincando quando eu falo isso. E quando você para pra ver o que eles realmente abandonaram do jogo, acaba revelando que o jogo foi extremamente rushado. Quem poderia dizer isso, né? Pelo meio dos datamines, vemos que foram abandonadas diversas falas e animações, como falas do Fred e do Gregory, que indicavam mais partes da história. E não só isso, como também um modo de jogo inteiro, que ia funcionar como um jogo survival, onde você seria jogado no shopping e teria que procurar por presentes. E também partes do mapa foram jogadas fora, etc, etc. E de curiosidade, tem até finais extras e rascunhos dos finais. E se você quiser saber mais e sabe inglês, o canal Tetrabit Game cobriu praticamente tudo que não foi usado no jogo, e eu ainda não vi nenhum vídeo aqui do BR, então se vocês quiserem eu posso fazer isso. Mas depois de ver tudo que o jogo entregou, ou melhor, deixou de entregar, o que aconteceu com o FNAF Security Brief um ano
após o seu lançamento. O jogo teve 5 atualizações. Pois é, mas não é tão ruim quanto eu tô falando, só brinquei mesmo. Dessas 5, 3 delas foram praticamente para corrigir bugs menores e deixar o jogo jogável. E as outras 2 foram atualizações de 28 de fevereiro e de 15 de julho. A de fevereiro juntou para corrigir muitos bugs e adicionar ao mapa do jogo uns detalhes, etc. Nada que vai ser muito notável, né? Mas a atualização que de fato importa é a 1.11, que foi a última lançada dia 15 de junho. E nela foi bastante atualizado as questões de performance e gráficos no geral, que o jogo antes sofria bastante. E não só isso, essa atualização também trouxe alguns updates interessantes na página da Steam, que obviamente atiçou muito a comunidade. E o que foi mudado foram as screenshots do jogo, que agora mostram o jogo inteiro bem mais bonito na verdade, e mostram as texturas extremamente melhores se compararmos com as antigas. Mas essas daí não importam tanto, porque o que realmente mostra que o jogo tá pra mudar são essas 2 imagens novas, onde essa que mostra os animatronics mostra algo interessante, que é essa versão do Fred, onde ele tá todo fudido, desgraçado. E se você já jogou o jogo, sabe que em certo momento o Fred realmente fica assim, mas não em um modelo 3D, e sim desenhado. Isso acontece em alguns finais. O que acontece em alguns finais. E esse destaque maior nessa versão em específico mostra que talvez no futuro do jogo nós finalmente tenhamos todos os finais feitos em 3D. Sim, a parte dos finais era só feita em 2D, porque vocês sabem muito bem o porquê, né? Mas pra gente entender tudo, a gente tem que ver também a outra imagem, que é uma imagem da Vanny, que mostra também que ela pode ter mais aparições no jogo, já que ela aparece pouquíssimo na versão atual. Então isso tudo meio que induz a acreditar que talvez o jogo tenha uma atualização grande, focando na história e em outros aspectos, já que ao menos agora tem o básico do jogo funcionando, o que é ótimo. Mas algo em toda essa história me incomoda um pouco, porque de verdade, otimização, por mais que seja a parte central para um jogo funcionar, porque, né, e que sejam corrigidos bugs e melhorados gráficos e etc, etc, nada disso ainda resolve o jogo. Tipo, ok, eles fizeram o básico, mas ainda assim é o básico. Ok, o jogo funciona como ele deveria funcionar desde sempre, mas ainda assim tem muitos problemas e coisas que não fazem sentido e que ainda assim tornam o jogo ruim, como o mapa que é todo quebrado e estranho em diversos aspectos, o jogo que literalmente se autodestrói por causa do seu tamanho, o fato que tem diversos stealth bots que quebram a imersão do jogo, o jumpscare que é uma das bases do jogo não funcionar direito, o problema em puzzles, ritmo de jogo e inúmeras outras falhas. Depois de muito tempo o jogo tá jogável, mas não tá bom de verdade. Tudo isso que foi resolvido era só um monte de entulho que disfarçava grande parte dos problemas de verdade do jogo. E sinceramente, ninguém vai ligar pra isso no final. Provavelmente assim que sair essa grande atualização, eu não duvido que um monte de gente vai lá falar do jogo como se ele tivesse sido refeito do zero, porque melhorou a parte gráfica e os bugs, e começar a reverenciar o jogo, sendo que, mesmo assim, ele ainda é repleto de falhas. E o mais engraçado de toda essa história é que eu basicamente previ que isso tudo aconteceria tem quase um ano. Mas enfim, agora é só esperar o desenrolar dessa situação. O jogo tá com uma DLC que tá pra vir que talvez consiga ser boa se eu quiser ser muito otimista, mas mesmo assim eu não vou colocar minha mão no fogo pra uma desenvolvedora que, bem, vocês sabem.